Graça e paz de Jesus. Hoje nós vamos ter um estudo bíblico e olharmos para as Escrituras à procura de respondermos a seguinte questão: existem vários meios de obter salvação? A gente vai esperar alguns minutos para o pessoal ir entrando. Sejam bem-vindos. Então, em alguns instantes a gente começa o estudo propriamente dito, mas a gente vai dando tempo aí para nossos irmãos, irmãs, nossos amigos, amigas chegarem junto com a gente. Eu tive uma notícia de que a NET, claro, está enfrentando algum problema aí com a sua rede de fibra ótica. Então talvez muitos não vão conseguir conectar, mas a gente vai compartilhar aqui o vídeo depois de fazer a live. E aí então muitos vão poder ter acesso depois. Então vamos chegando. Quem estiver chegando aí, compartilha a página, compartilha a live. Então são 18h03, daqui a pouquinho a gente começa da melhor maneira possível, né? Orando, pedindo ao Senhor direção, afinal de contas a gente vai olhar para uma palavra que vem dele, né? E pela sua presença nós podemos contar com a direção do Espírito Santo, nos guiando para compreendermos as maravilhas das palavras de Deus aqui registradas para nós. Então, se você quiser comentar aí, dar um boa tarde, boa noite, desejar a graça e a paz de Jesus, fazer um sinalzinho aí, para a gente poder ampliar essa nossa ideia, né, de que nós estamos conectados, nós em espírito estamos. Fisicamente agora a gente tem essa limitação por conta da nossa responsabilidade de não propagar o vírus, né, o coronavírus, mas cada sinalzinho que a gente faz um para o outro, cada mensagem que a gente envia um para o outro, cada oi que a gente coloca, né, a gente vai lembrando, né, deste senso de pertencimento à família que nós não podemos perder. 18h04, às 18h05, nós vamos orar, pedir ao Senhor que faça o que Ele pode fazer, né? A gente pode olhar para cá, para a Bíblia, e ver um texto, conhecer uma história, ter informações. Agora, a gente só vai de fato entender o que isso significa. A gente só vai encontrar vida aqui revelada se o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações. Então é por isso que a gente vai orar agora. Então 18h04, 18h05. Vamos orar? Feche seus olhos para não perder a atenção que agora precisamos dedicar ao Senhor, mas deixe seu coração aberto. Pai amado, te buscamos em nome de teu Filho Jesus, nosso Rei, Senhor, Salvador. Nós sabemos que pelo teu Santo Espírito nós estamos habitados pelo Senhor, nós temos a tua presença em nós. Nós pedimos agora mais da mente de Cristo, que a gente consiga compreender o que o Senhor tem para nós através das tuas palavras registradas nesse livro precioso que é a Bíblia. Dedicamos a ti esse tempo, pedindo que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer realmente. Nós podemos agora fazer essa live, podemos compartilhar a tua palavra, podemos estar conectados, mas tem coisas que só o Senhor pode fazer para salvar, para edificar, para restaurar, para inspirar, e pedimos e confiamos que o Senhor faça em nome de Jesus. Amém. Amém? Semana passada, no nosso estudo bíblico, nós pensamos sobre, afinal de contas, por que precisamos ser salvos. E nós vimos que precisamos ser salvos por causa do pecado. Se você quer saber mais sobre isso, não acompanhou nossa live na semana que passou, aqui mesmo na página da Igreja Batista da Comunhão no Facebook, você vai encontrar o vídeo de quarta-feira passada, onde a gente responde essa pergunta e aprofunda essa questão. E hoje a questão é: existem vários meios de salvação? Tem uma frase muito dita por aí que é: todos os caminhos levam a Deus. Será isso verdade? Bem, segundo o que a gente viu semana passada, isso não é verdadeiro. Porque pecar é errar o alvo. O alvo é Deus.
Deus é vida. Logo, acertar o alvo é ir na direção de Deus, ir na direção da vida. Ir em qualquer outra direção é ir na direção da ausência de Deus, logo ir na direção da morte. Então tem um caminho que leva a Deus e tem infinitos outros caminhos que levam para outras direções. Então não são todos os caminhos que levam a Deus. Há um provérbio que de maneira muito clara aborda essa questão sobre caminhos. Provérbios 14, 12 diz: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Eu vou ler de novo. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Milhões ou bilhões de pessoas em relação à espiritualidade estão trilhando um caminho. E esse caminho que as pessoas estão trilhando parece certo a essas pessoas, senão elas certamente não estariam trilhando esse caminho, né? Imagina que alguém sabe que está caminhando para a morte eterna, caminhando para o inferno. Olha, a pessoa tem que ter muitos problemas para continuar nesse caminho. Ela só continua naquele caminho porque ele parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Por isso eu gostaria que você perguntasse a si mesmo agora: o caminho que você está trilhando lhe parece direito? Eu acho que a resposta é sim. A segunda pergunta é: que certeza você tem que o caminho de espiritualidade que você está trilhando tem um fim de vida, a vida esperando você ao final deste caminho? Vamos olhar para isso hoje. Há um sentimento de dívida que é importante nós falarmos sobre ele, um sentimento de dívida dentro do ser humano. Na minha jornada cristã, eu tenho tido contato com muitas pessoas que me procuram, a gente se encontra e as pessoas abrindo sobre sua vida dizem: olha, eu sinto que tem algo errado aqui dentro de mim, eu sinto que está faltando alguma coisa, enfim, eu sinto que há um problema dentro de mim. Isso é uma questão humana. O ser humano, às vezes, se dá conta, ele tem a sensação do vazio, mas às vezes ele não percebe a sensação do vazio porque ele está sempre tentando preencher esse vazio dentro de si de diversas maneiras, sendo através do que ele busca fazer ou obter. Então, como a gente não consegue de fato preencher o vazio da alma, acaba buscando prazeres, aventuras, bens materiais, relacionamentos. E às vezes estas coisas em si não são um problema, mas elas são um problema quando nós a vemos como solução, como se de fato fosse daquilo que nós precisássemos. Mas tudo isso é a tentativa de preenchermos um vazio dentro de nós. A humanidade, como um todo, ela carece de significado. E as coisas que a humanidade busca encontrar significado não dão. Por exemplo, o dinheiro. A gente tem a ideia de que o dinheiro pode nos trazer saciedade. E a gente trabalha muito para isso e coloca esperança em loteria, em apostas, em bitcoins, né, criptomoedas e às vezes em pirâmides, redes. Acorda cedo, dorme tarde, trabalhando, investindo, fazendo curso para ter dinheiro. Recentemente saiu uma pesquisa que fala sobre a China, os novos ricos da China, em relação ao quanto eles ficaram mais felizes, se a felicidade deles aumentou na proporção da riqueza, e a verdade é que não. E existem muitos indicadores sobre isso no mundo inteiro, né? Dinheiro não traz felicidade, apesar das brincadeiras que se façam, e mesmo que não se faça brincadeira, se acredita nisso, né? Às vezes as pessoas pensam: não, se eu tiver um bom plano de saúde, se eu tiver um bom emprego, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu casar com a pessoa certa, se eu tiver filhos, se eu tiver aquilo, se eu tiver aquilo outro. E o que eu tenho visto nessa minha jornada pastoral é que no contato com pessoas que têm bastante dessas coisas, elas chegam num ponto da sua vida e ainda estão insatisfeitas, ainda não se sentem preenchido, porque isso faz parte da humanidade
que perdeu o Espírito de Deus por causa do pecado. Nós estávamos plenamente preenchidos com a presença de Deus através do seu Espírito. Mas o pecado fez com que Deus retirasse seu Espírito de nós e o nosso Espírito passou a ser um Espírito mortificado. E a gente tenta vivificar o nosso Espírito preenchendo de coisas externas para que esse significado volte. E a gente vê isso desde o início dos tempos, né? Essa sensação de inadequação, esse senso de que tem algo errado, de que a gente está devendo alguma coisa. Se você vê os estudos de antropologia, sociologia, a história como um todo, né? A arqueologia, nós vamos perceber que desde os primeiros seres humanos na face da Terra, nós temos esse registro de uma tentativa de ter um contato com uma divindade, de alguma maneira oferecer algo para essa divindade, na tentativa de aplacar uma determinada ira da divindade, né? Então, desde os primórdios da humanidade, essa sensação de que a gente precisa pagar algo, que a gente precisa consertar algo. E é esse sentimento que impulsiona o ser humano, então, numa busca frenética por algo que possa lhe trazer paz. E essa busca, ela se manifesta muitas vezes através da construção de pontes de religiosidade. Nessa tentativa de buscar a reaproximação com Deus, de ser novamente preenchido pelo Espírito de Deus, é que se criaram as religiões com seus rituais, com suas regras. Nós vamos ver hoje algumas tentativas, então, da parte humana de erguer uma ponte para chegar a Deus, para de fato termos esse relacionamento que havia sido rompido, restaurado. E a primeira coisa que eu preciso dizer a esse respeito é que não pode, de maneira nenhuma, ser restabelecida a conexão com Deus pelos caminhos que nós mesmos criamos. Somente Ele, o Senhor, pode propor o meio adequado de nós voltarmos a nos relacionarmos com Ele. Eu gosto de dar um exemplo. Você já deve ter chegado em algum lugar que tem uma porta que só abre por um lado. Ela não tem maçaneta, ou tem, mas ela não abre por um lado, só abre pelo outro. Pois bem, devido ao pecado se fechou uma porta. Nós ficamos de um lado, Deus ficou de outro lado nessa analogia, nessa ilustração. E do nosso lado não existe maçaneta, a gente não consegue abrir essa porta. Essa porta só será aberta se ela for aberta do lado de lá, se Deus abrir a porta. É por isso que depois Jesus se apresenta dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim... Então você provavelmente conhece esse texto, né? Mas tem um outro exemplo que eu gosto muito de dar também. Imagina que nós aqui estamos muito doentes, né? E esse período aqui, né, esse exemplo, ele acaba ficando muito significativo, né? Vamos pensar numa doença mortal, da qual não temos como escapar. A 11 quilômetros de altura está passando um avião. Nesse avião tem um médico e esse médico tem o remédio que nós precisamos para sermos curados e termos vida. Então, imagine o absurdo que é você doente, nós aqui doente, entendermos que lá em cima tem um médico e tem um remédio e tentarmos pular para chegarmos no avião que tem o médico e o remédio. Isso é um absurdo. Agora, o que não seria absurdo? Não seria absurdo se o médico pulasse de paraquedas do avião e, trazendo o remédio que nós precisamos, chegasse aqui. Então é impossível a gente pular e chegar no avião, mas é possível que alguém do avião pule de paraquedas e chegue aqui. Bem, da mesma forma, as religiões são a nossa tentativa de pular no avião. A gente cria
regras, ensinamento sobre como pular. Primeiro sobre a obrigatoriedade de pular, depois a gente vai se dividir em várias religiões e denominações sobre o jeito certo de pular. Qual é o problema? A gente está doente, a gente não tem força para pular. E a gente está gastando uma energia que nós nem temos. Em uma coisa que é inútil, porque jamais a gente vai chegar naquele avião pulando. Mas a gente faz como dizem para nós fazer. O pastor, o padre, o líder das religiões, né, de cada uma das religiões, os livros. Olha, você não está pulando certo. Você tem que pular mais alto. Só que tem um outro ditado, né? Quanto maior a altura, maior a queda, né? E nessa questão de religiosidade, bem intencionadamente, naquilo que nos parece um caminho certo, como diz Provérbios, a gente cai e se machuca. E é dentro da religiosidade que estão as nossas piores feridas da alma. Porque é uma busca sincera, porém ingênua, por algo que não podemos obter. E acaba que esse sistema nos escraviza, porque alguém diz, olha, você está pulando e não está chegando lá porque você não está pulando direito, então você precisa de mim, você precisa fazer o que eu estou lhe dizendo. Ou você está pulando errado e trazendo culpa para as pessoas. Bem, a coisa mais tranquilizadora que nós podemos receber, uma palavra tranquilizadora, é que como um médico que pula do avião de paraquedas trazendo o remédio, Jesus desceu dos céus trazendo para nós a cura que ele tem, que ele é. Então nós não precisamos pular mais, porque o médico veio, porque ele trouxe o remédio. Então, quando a gente insiste no caminho da religião, no caminho da religiosidade, a gente está pulando desnecessariamente. Tem, numa das crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis, ele tem lá alguns personagens, né, que são puladores, que ficam pulando de um lado para o outro, né? E é assim como eu vejo hoje as pessoas nas mais diversas religiões, bem intencionadamente, mas pulando sem chegar no lugar que precisam chegar. Jesus veio. Qual é o fator agora preponderante? Você precisa receber esse remédio. E você precisa acreditar que aquele que está oferecendo o remédio para você, de fato, é o médico que sabe que você precisa daquilo. Porque se você não acreditar nele, você vai continuar doente, não é verdade? Então, para que você receba a cura, você tem que acreditar que ele é médico, você tem que acreditar que o remédio que ele está oferecendo é o que você precisa. Quando você crê, quando você acredita que ele é quem está dizendo que é, então você recebe a cura. E é disso que se trata a fé cristã, de crer que Jesus é quem ele diz que é. Somente isso. Por isso que a Bíblia diz e reforça que a salvação é pela fé. Não é pelos seus pulos, não é por suas capacidades de... Olha, eu cheguei uns 50 centímetros mais perto do avião. Bom, mas você ainda está a quilômetros dele, então isso não faz diferença. É pela fé, por isso podemos descansar. Ele veio, né? João, de uma forma muito linda, retrata a vinda de Jesus, né? Esse deixar a glória e vir até nós, né? E depois lá nas suas epístolas ele vai dizer que nossos olhos viram, nós tocamos nele, porque de fato ele veio em carne, ele deixou sua glória, veio a esse mundo para nos trazer salvação. E o que requer de nós? Creia. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. A salvação é pela fé. Cremos que Jesus é quem ele diz que é. E por isso recebemos dele aquilo que ele é, aquilo que ele tem. Nós vamos ver agora algumas das iniciativas humanas que, apesar de bem intencionadas, são fracassadas e não conseguem nos levar até Deus, apesar de muitas vezes ter uma cara
de espiritualidade, ter uma cara bonita, ter uma cara de que isso é sério. E nós vamos começar pelas boas obras e boas ações. Muitas pessoas, bem intencionadamente, eu acredito, pensam que nós podemos obter salvação, podemos agradar a Deus de uma maneira que Ele nos receba depois em seu reino, se fizermos boas obras, se ajudarmos ao próximo. Bem, cada uma das tentativas humanas de construir a ponte de volta para Deus, ou cada pulo, nós vamos comparar com as Escrituras Sagradas. A minha proposta aqui não é ridicularizar nenhuma religião, não é atacar nenhuma denominação específica, mas nós precisamos abordar essas tentativas à luz das Escrituras. Se para você a Bíblia é importante e revela o caminho que Deus está dizendo para si, então para você será importante saber o que a Bíblia fala sobre isso. Efésios 2, 8 a 9 e 9 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês. É dom, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vocês são salvos pela graça, é o que a Bíblia está dizendo. Isso significa que aquele que, no nosso exemplo, pulou do avião de paraquedas aqui trazendo remédio, fez isso porque é generoso, porque é bondoso, tem a ver com quem ele é. Não que a gente aqui tenha feito qualquer coisa que nos traga merecimento para recebermos a cura, para recebermos a vida. Isso é impossível. É pela graça. E esse texto aqui, ele é muito redundante nas ideias que traz, ele fica repetindo, mas ele está aprofundando porque isso é muito difícil para nós. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade gigantesca de acreditar no valor daquilo que não nos custa nada, né? Por exemplo, se alguém diz assim, olha, eu tenho esse carro aqui, ele custa 100 mil reais. E eu tenho aqui, atrás do pátio, um que a gente nem vai te cobrar. Eu acho que a gente não vai nem querer olhar, né? Porque olhar alguma coisa que tem lá atrás no pátio abandonado e que não nos custa nada, essa é a ideia que a gente tem, que aquilo que é bom custa caro. Eu acho que esse é um dos motivos que faz com que a gente tenha dificuldade para entender a graça de Deus que nos dá o bem mais precioso, que é a vida eterna, que nos dá a si mesmo, sem nos cobrar nada, sem nos cobrar merecimento, sem nos cobrar ações. E veja, isso não é uma coisa que a igreja evangélica diz, ou que a igreja batista diz, ou que eu estou dizendo. Eu estou lendo um texto aqui da Escritura Sagrada. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E olha só, isto não vem de vocês. Lembra que eu falei sobre a redundância da ideia? Isso não vem de vocês. É dom de Deus. E agora de forma mais explícita, não de obras, para que ninguém se glorie. O que significa isso? Significa que ninguém vai poder chegar lá nas portas do céu, vamos usar essa ilustração, depois de morrer, dizer assim, ó, Deus, com licença, porque eu sou um cara maravilhoso, tu viste lá minha vida, eu fazia tudo certo, eu ajudava as pessoas, eu repartia com os pobres, né? Eu prestava serviço voluntário, então me deixa entrar porque eu mereço. Efésios 2, 9 está dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, ninguém vai poder chegar lá no céu e dizer assim, ó, por favor, acessa aquele arquivo que mostra no telão todas as pessoas que eu ajudei. Todo o pobre que eu ajudei. Toda pessoa que estava com dificuldade e eu ajudei. Não. O que vai ficar evidente quando chegarmos lá é que tudo dependeu do Senhor. Nós que somos salvos por Cristo, nós praticamos boas obras para que o nosso Pai seja glorificado.
A palavra de Deus fala isso, né? Para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem seu Pai que está no céu. Ou seja, quando um cristão verdadeiro está servindo uma pessoa e ele recebe um elogio, olha, como você é uma boa pessoa, ele glorifica a Deus. Ele está dizendo, não, Deus é bom, Deus é tão bom que ele enviou Jesus, seu Filho, para me trazer cura para o pior de todas as enfermidades, que é o pecado. E agora ele me deu vida, e me deu vida eterna. E agora eu sou tomado por tão grande gratidão que eu sirvo as pessoas, que eu ajudo as pessoas. Então as boas obras, elas não nos trazem salvação. Elas mostram sim que somos salvos através de gratidão. Nós queremos glorificar a Deus com as nossas obras. A salvação não está na caridade, mas a caridade está na salvação. Isso é algo bem importante para entendermos. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: nada que façamos de bom pode fazer Deus nos amar mais, porque Ele já nos ama totalmente. E nada que façamos de ruim pode fazer Deus nos amar menos, porque Ele já nos ama incondicionalmente. Bom, então, se Deus não vai me amar mais, eu não vou tentar agradar Ele. Ou, se Deus não vai me amar menos, então, aí mesmo que eu não estou nem aí para Ele, eu vou viver fazendo mal para as outras pessoas. Bem, se esse é um pensamento que existe em alguém, isso provavelmente é uma evidência de que a pessoa não foi tomada por esta salvação, porque quando nós recebemos essa cura, o que nós queremos fazer é levar a cura para as outras pessoas. Às vezes, a gente acaba até sendo conhecido como pessoas chatas, né? Nossos parentes, nossos amigos e colegas não compreendem por que nós queremos falar tanto sobre Jesus. Bem, eu acho que a gente precisa fazer um parênteses que tem pessoas que acabam sendo chatas mesmo, né? Ser cristão não é sinônimo de ser chato. Mas, por outro lado, não é o medo de ser chato que deve fazer com que a gente deixe de compartilhar esta cura que nos traz a salvação. Quero abordar outra questão agora, o conhecimento humano. Muitas pessoas acham que pela iluminação da sua mente, né, por descobrir os segredos implícitos, pode de fato obter salvação, pode se tornar alguém mais elevado do que as outras pessoas e assim estar mais perto de Deus a ponto de receber a sua salvação. Provérbios também, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Achar que é a construção do nosso pensamento, que é achar que nós podemos com a nossa mente entender coisas suficientes a ponto de recebermos a salvação, é um grande equívoco. Primeiro, que Deus é infinitamente maior do que nós possamos compreender. Se nós tivéssemos que compreender Deus para ser salvo, ninguém seria salvo. Porque Deus está muito acima da nossa capacidade de compreender, muito mais ainda depois que passamos a ser afetados pelo pecado. Tem uma ilustração, eu tenho 99% de certeza que é do Yuval Harari. Ele é um autor ateu, mas eu já li 2 dos livros dele. E tem uma questão que ele fala sobre razão que me chamou bastante atenção. Ele diz o seguinte: o homem pensar que pode salvar a si mesmo, e claro que ele não está falando de salvação do ponto de vista bíblico, né? Em função do seu ateísmo, mas enfim, que o ser humano pode de fato, né, chegar a algum lugar com sua razão, é como um homem que cai numa areia movediça e puxa a si mesmo para cima pelo seu cabelo. Obviamente ele não vai conseguir, né, se tirar daquela areia movediça. Então achar que pela nossa razão nós podemos chegar a Deus, nós podemos descobrir o oculto e o secreto, nos iluminarmos e elevarmos, é realmente algo que não combina com o caminho que Deus apresenta. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Há também
uma outra tentativa, uma outra filosofia, crença, que se pensa que se poderia chegar a Deus em algum momento. E ela decorre das religiões mais orientais. E quanto mais ela vem do mundo oriental para o ocidental, vai misturando vários aspectos. Então, eu vou falar em termos gerais sobre a reencarnação. A reencarnação é uma crença de que nós morremos aqui, mas que essa morte não é definitiva, que a gente volta para esse mundo aqui inúmeras vezes. E dependendo, né, quanto mais oriental a gente vai encontrar essa crença, a ideia é que a pessoa pode voltar até como algum outro ser vivo que não humano, ou até como alguma coisa inanimada. Mas quanto mais para cá, mais para o ocidente, vai se ter a ideia de que um ser humano vai reencarnar novamente como ser humano. Por quê? Porque nós estamos cheios de pecado, então quando a gente morre, a gente não tem bondade e sofrimento suficiente para irmos para o paraíso. Por que bondade e sofrimento? Porque bondade, né, as boas obras, então por isso que as religiões relacionadas a essa crença vão dizer, né, que fora da caridade não há salvação, porque a ideia é de que eu tenho que ter um certo nível, eu tenho que atingir uma certa cota de bondade, fazendo boas obras, para poder desencarnar definitivamente e ir para o céu, para o lugar de luz, enfim. E como eu não consigo só fazer isso, o sofrimento ele me purifica. O sofrimento ele tira alguma maldade de mim e me ajuda a atingir esta cota de forma mais rápida, né? Então vamos supor, morri, estou com esse nível aqui de bondade e esse nível aqui de sofrimento. Não é suficiente para desencarnar definitivamente, então tem que voltar aqui para fazer mais bem e sofrer mais. Aí subiu um pouco, aí morri, mas não foi suficiente, então volto para cá, vivo novamente, faço bem, sofro, e aí até que em algum ponto eu tenha atingido um nível de bem, um nível de sofrimento que tenha me purificado suficientemente para definitivamente estar lá no lugar de luz, no paraíso, enfim, junto de Deus. Claro que aqui eu estou fazendo uma condensação, porque as crenças da reencarnação elas têm várias ramificações, né? Mas o que diz a Bíblia, se ela importa para nós? Lá no livro de Hebreus 9, versículo 27 e 28 diz: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então esse texto está nos dando algumas informações bem importantes. Uma delas, Cristo foi oferecido de uma vez por todas para tirar os pecados. Ou seja, não sou eu que vou aumentando minha cota de bem e tirando meus pecados com o sofrimento. Porque quem tira os pecados é Cristo, e ele já fez isso definitivamente. O autor de Hebreus vai dizer que ele não vai voltar para cá para continuar fazendo isso, porque o que ele fez na cruz foi definitivo. Agora, quando ele voltar na sua segunda vinda, ele já volta para nos buscar, para nos levar com ele. E a outra informação importante é: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso, enfrentarem o juízo. Bem, quando eu morrer nesse mundo, eu não volto mais para ele. Aqui está dizendo que eu só morro uma vez. E não só eu, porque aqui está falando aos homens, no sentido de humanidade, ou seja, a todas as pessoas morrerem uma só vez. Depois nós vamos prestar contas dessa nossa única vida nesse mundo, que será o juízo, onde não será nossa cota de bem e nossa cota de sofrimento ou qualquer coisa que tenha a ver conosco, senão o fato de nós estarmos com o remédio, de nós estarmos com a cura,
de nós estarmos salvos pelo médico dos médicos, Jesus. Esse é o fator preponderante. Entrar no paraíso, entrar no céu, entrar na glória, permanecer por toda a eternidade com Deus, tem a ver com nós já termos crido. Não será um momento que vai decidir, porque Jesus diz que quem crê nele, ainda que morra, viverá, e que já passou da morte para a vida. Então, não podemos aperfeiçoar a nós mesmos. Nós acabamos de ler ali em Efésios, falando que a salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Quero abordar agora a questão das regras religiosas como tentativa de ganhar o céu ou ganhar o direito de se chegar a Deus. Romanos 3,20 diz: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Aqui falando a lei de Moisés encontrada no Antigo Testamento da Bíblia. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Uma pessoa legalista, ela abre a Bíblia e ela lê a Bíblia como se a Bíblia fosse um conjunto de regras. Ela ignora aquilo que Jesus Cristo falou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês encontrarão a vida eterna. Mas é a meu respeito que as Escrituras falam. Então uma pessoa legalista, ele não considera que as Escrituras falam sobre Jesus, do início ao fim. Então ele não procura Jesus nas páginas da Bíblia. Ele procura coisas que ele é obrigado a fazer e coisas que ele não pode fazer, que ele é proibido de fazer. E ele acha que se ele fizer o que está escrito para fazer e não fizer o que está escrito para não fazer, que então ele pode ser salvo por isso ou que a santidade dele depende disso. E obviamente ele não consegue. Mas ele joga isso como carga na volta das pessoas ao redor dele. Porque a Bíblia diz que isso, aquilo, né? É uma pessoa que está sempre contendendo com as outras pessoas ao redor. Ela tem uma postura julgadora. Ela tenta enquadrar as outras pessoas na Bíblia. Isso que tu faz, aqui está dizendo que é pecado, então tu vai para o inferno. Lembra o que Jesus disse para aqueles líderes religiosos. Vocês examinam cuidadosamente as Escrituras porque vocês pensam que nelas tem a vida eterna. Mas é a meu respeito que as Escrituras falam. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então a vida não está no fazer ou deixar de fazer as regras da lei. A vida está em Jesus. Então vamos jogar a Bíblia fora, não precisamos mais dela porque a gente já descobriu que tudo é com Jesus. Não. Porque é a Bíblia que nos fala quem Jesus é. Eu não posso imaginar um Jesus e sair crendo nesse Jesus. Quer dizer, posso, mas não deveria, porque daí é um caminho que eu estou construindo. São as Escrituras que me falam sobre esse Jesus. São estas Escrituras que me apresentam de forma completa esse Jesus, quando o Espírito Santo de Deus o revela para nós. Então, não é a observância à lei, a mandamentos que fazem com que nós sejamos salvos, mas é sermos salvos que nos torna capazes de obedecermos aquilo que o Senhor ordenou, né? Jesus disse: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. E que Jesus ordenou um pouco mais para frente no texto, ele diz: o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros. Esse é o mandamento. Jesus disse: um novo mandamento eu dou para vocês. Amem. Então esse é o mandamento que nos restou. Mas e todos os outros? O não mentir. Bom, se você ama, você não mente para a pessoa. E o não adulterarás. Bom, se você ama sua esposa, seu esposo, você não adulterará. E o não matarás. Bom, se você ama a pessoa, você não matará. Entende? Antes era o contrário. Era de lá para cá. Era da tentativa de observar os mandamentos para se chegar a Deus. Agora em Cristo nós entendemos que é porque nós estamos com o Senhor que é possível não matar porque eu não odeio, eu amo. É possível não furtar, por quê? Porque eu me preocupo tanto com aquela pessoa quanto comigo, então eu não vou tirar dela para mim, porque o mandamento é o amor. E mesmo esse mandamento de amar, ele não é uma coisa que é responsabilidade minha, no sentido de que isso esteja na minha força. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz
que é Ele, o Senhor, quem opera em nós o querer e o realizar. Olha que interessante isso. Como é que a cristandade, o povo evangélico em geral, entende esse texto? Entende da seguinte maneira: é Ele quem opera o querer e eu o realizar. Ou seja, Ele me dá o querer dele na Bíblia e agora o realizar depende de eu praticar isso. Não é isso que a Bíblia fala. É Ele quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Somente quando Jesus está em nós é que nós vamos viver a vida perfeita de Jesus. Não perfeita no sentido daquilo que eu e você possamos fazer, mas no sentido daquilo que Jesus faz em nós, através de nós. Então, não é a observância por nós mesmos de determinados atos religiosos e mandamentos da lei mosaica, mas especificamente aqui também, que pode nos trazer salvação. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pela lei a gente fica sabendo que é pecador, então a lei diz, olha, tem um problema, então a gente precisa da solução que é Jesus. O problema é que a gente não consegue por nós mesmos, a solução é que pela graça ele veio até nós. Outro caminho, rituais. Às vezes a gente participa ou em algum momento você já foi convidado para uma celebração, entre aspas, religiosa, que na verdade não tem celebração, né? É tudo ritual, é tudo determinadas roupas, né? A gente vai ter mais assim pro catolicismo, pro luteranismo, anglicanismo, às vezes algumas determinadas roupas religiosas. Aí se pensar, os evangélicos não tem? Tem sim, tem o terno, tem a gravata, tem a saia, tem também o jeito, né? Então são determinadas roupas, determinadas palavras, determinado gesto, determinados rituais. E a gente pensa então que se vestir aquelas roupas, se falar aquelas palavras, se fizer aqueles rituais, a gente de fato está agradando a Deus e pode ser salvo. Mas olha só, lá em Isaías 29:13, o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Então quando alguém diz tem que vestir isso, tem que fazer isso, o culto tem que ser assim, tem que ter esse jeito, tem que virar para cá, tem que levantar assim, são mandamentos ensinados por homens, mas Deus não está interessado nisso. Deus está interessado no coração. É aquilo que nós temos no coração que interessa ao Senhor. Então ir à igreja, ir por ir, mesmo que essa igreja tenha ou não muitos ou poucos rituais, mas ir por ir, está lá e você nem está fazendo isso de coração, né? Pensando que o fato de ir ou fazer aquelas coisas tem poder em si, sem o coração isso é inútil diante de Deus. Deus valoriza o interior, pois é no interior que as verdadeiras transformações ocorrem e o exterior pode ser moldado de dentro para fora corretamente. Seres humanos, precisamos falar sobre isso? Sim. Existem muitas pessoas carismáticas, né? Muitos pastores, líderes nas igrejas, na TV, no rádio, em livros e revistas, em outdoors, em placas de igreja. E a questão é que muitas vezes as pessoas passam a ser dependentes dessas pessoas e não de Deus. Lembro que quando eu morava em Erechim, certa vez um desses pastores famosos foi pregar numa praça lá. O culto começou sem ele, porque ele já estava vindo de helicóptero, não sei de onde. Aí ele chegou, falou alguma coisa, terminou de falar, foi embora e o culto continuou sem ele, ele já foi para outra cidade. Mas o que me chocou e na verdade me deixou triste e com lágrimas é ver que muitos cadeirantes, cegos e outras pessoas com alguma limitação física se agruparam perto do palco porque queriam ser curados por esse homem que tem a fama de orar e pessoas serem curadas. E do jeito que eu vi aqueles cadeirantes chegarem, aqueles cegos serem conduzidos por outras pessoas, ou então com seu instrumento, né, guia, do jeito que eles vieram, eles foram. E como é triste, que tristeza deu ver pessoas dependendo de pessoas no campo da fé.
Os que se dedicam honestamente ao serviço de Deus, liderando, devem ser vistos como orientadores, como cuidadores, mas nós temos que lembrar que eles são seres humanos como nós. Cuidado com essa questão de cobertura espiritual. Sua cobertura espiritual é Jesus. A Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus protege você. Então, Jesus, Filho unigênito de Deus, é sua cobertura espiritual. Não há problemas em você ter alguém a quem você preste contas, a quem você converse, a quem você troque orientação, mas não espiritualize isso de forma hierárquica, porque só há uma cobertura espiritual na sua vida, que é Jesus Cristo. Então é você que precisará tomar as suas decisões, porque você prestará contas. O livro de Romanos diz que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Então não adianta você colocar a esperança da sua vida numa terceira pessoa que num sistema religioso está hierarquicamente a você, e essa pessoa decidir por você, porque não é essa pessoa que vai prestar contas pela sua vida, é você. Então você precisa estar conectado com Jesus, porque é Jesus que salva você e é Jesus que mantém a sua salvação. Não é assim: Jesus salvou você, agora entregou você para aquele pastor, entregou você para aquele líder de célula, entregou você para aquele discipulador, para aquela cobertura espiritual. Não. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Então Jesus continua na liderança do seu processo de discipulado. Jesus continua na liderança do seu processo de santificação. Ok? Nenhum ser humano pode trazer salvação para você, só Jesus. A gente já está terminando, eu vou abordar mais um caminho, mais uma tentativa humana de se chegar lá, que são as pessoas canonizadas. Muitas pessoas se dedicam a fazer o bem, e que bom que há pessoas assim entre nós. Mas o destino dessas pessoas é o mesmo que o das outras pessoas. É prestar contas de si mesmo a Deus. E não há exceção para ninguém. Lembra que a Bíblia diz que não há um justo sequer. Então, por mais que determinadas pessoas tenham feito muito bem para as pessoas, isso não as torna justas diante de Deus. Somente Jesus, com seu sangue, nos justifica. Então, nenhuma pessoa se tornou justa porque fez o bem a outras pessoas. Fazer o bem deveria ser uma responsabilidade de todos nós. Nós não deveríamos ficar surpresos que alguns fazem, mas todos nós deveríamos servir uns aos outros. A questão é que nós literalmente idolatramos algumas pessoas como se elas pudessem estar numa posição lá com Deus de nos favorecer, ou entre nós e Deus, e que nós precisássemos dessas pessoas que viveram lá no passado, foram boas pessoas lá no passado, e alguém decidiu, fez uma votação, tomou algumas decisões e declarou esta pessoa santo. A Bíblia chama de santo todos aqueles que creram no santo. Todos aqueles que creram no santo Jesus se tornaram coparticipantes dele, então receberam da sua santidade. Por isso que quando os apóstolos escrevem as igrejas do Novo Testamento, é muito comum que eles chamam as pessoas de santos. Estou escrevendo a vocês, os santos desta cidade. Então, em Cristo, todos nós somos santos. Não existem pessoas que são santos numa outra categoria. Como eu disse em algumas vezes nesse estudo, não se importar para nós o que a Bíblia diz, né? Então, nem os apóstolos de Jesus, nem a mãe de Jesus e nenhuma outra pessoa na igreja tem autorização de Deus para que tenham alguma posição no mundo espiritual diferente da de qualquer outra pessoa. Isso não significa que a gente não deva honrar sua memória e lembrar que exerceram papéis muito importantes. A própria Maria, quando recebeu o anúncio de que estava gerando Jesus Cristo, ela disse: olha, eu fui agraciada, né? Tanto é que a mensagem do anjo, salve agraciada, e ela diz: eu fui, as futuras gerações lembraram de mim. E é verdade, nós lembramos com carinho, nós lembramos da emoção, da missão que Maria recebeu. Mas em nenhum momento na Bíblia ela é chamada Mãe de Deus.
ela é a mulher que recebeu o privilégio de dar à luz ao Filho de Deus que já existia. Então, Jesus não nasceu em Maria. Jesus é eterno, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Tanto é que Jesus, ele, em muitas ocasiões, ele vai falar de uma glória que ele tem com o Pai. E essa glória é eterna, essa glória é antes da fundação do mundo. Então, quando ele vem ao mundo, ele não tem um início ali. Porque seu início é na eternidade, ele é eterno. Então ele não vai ser gerado por Maria, ele vai ser gerado em Maria, que vai ter este privilégio. E quando em determinado momento Jesus está servindo, ministrando, Maria vai com os irmãos de Jesus procurá-lo, né? E alguém vai lá no ouvido de Jesus e diz assim: tua mãe, teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Então ele não colocou a sua própria família num nível acima das outras pessoas. Então honramos a memória, mas entendemos, pessoas canonizadas, declaradas santas, não podem fazer por nós o que só Jesus pode fazer. Olha só o que diz 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. A afirmação da Bíblia é esta: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Agora pense comigo, se a Bíblia está dizendo que só há um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus, como a gente pode chamar de mediador, de mediadora, de medianeiro ou medianeira, que significa mediador, qualquer outra pessoa, se a Bíblia está afirmando que só há um mediador? Então, muito cuidado para onde e para quem você dirige a sua fé, porque conforme nós começamos o nosso estudo de hoje, nós vimos o alerta de Provérbios: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Bem, agora sim, finalizando, a questão é, então, qual é o caminho? Qual é o caminho para Deus? E como eu posso restaurar então esse meu relacionamento com Ele? Como que essa porta pode ser aberta, já que daqui ela não abre, já que eu não consigo chegar no avião? Jesus respondeu, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho para Deus não é uma religião. Eu sou pastor da Igreja Batista. A Igreja Batista não é um caminho para Deus. Eu sou um pastor evangélico. O mundo evangélico não é um caminho para Deus. Mas nenhuma outra religião, nenhuma outra denominação é o caminho. Nenhuma ação, nenhuma filosofia, nenhuma obra é o caminho. O caminho é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Foi Ele mesmo que disse. Olha só, foi Ele mesmo que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Lembra do exemplo que eu dei do avião? Então eu estou aqui embaixo, ferido de tentar pular para chegar num avião onde tem o médico, onde tem o remédio. Só agravando a minha situação, eu não consigo. O médico pula de paraquedas do avião e traz o remédio. O que eu preciso fazer? Eu preciso crer que Ele é quem Ele diz que é. Eu preciso crer que Ele tem o que diz que tem. Eu preciso crer que Jesus tem a cura. Eu preciso crer que Jesus tem a salvação. Então, quando eu creio que Jesus é quem Ele diz que é, eu recebo dele o que Ele tem. Então, eu tenho cura, então eu tenho vida e vida eterna. Esse é o caminho. Abandone a frase de que todos os caminhos levam a Deus. Agora você sabe que o caminho que leva ao Pai é o seu Filho unigênito. Somente Jesus pode nos trazer salvação. Se Ele não há esperança para ninguém. O último texto que eu compartilho nessa noite é 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
palavras das Escrituras. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E esse é o parâmetro, esse é o caminho, esta é a verdade. No próximo estudo da quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, nós vamos compreender como é que Jesus traz essa salvação para nós. Eu vou orar mais uma vez. Pai, obrigado pelo tempo aqui em que a gente pôde abrir a Tua palavra registrada na Bíblia e sermos por ela edificados, transformados, e nossa esperança que pessoas tenham sido salvas com o compartilhar do Evangelho, da boa notícia de que Cristo trouxe a si mesmo como vida, como cura, como salvação. Abençoa cada vida que esteve conosco agora, leva esse vídeo longe, faz com que a abrangência e alcance dele seja grande na internet e que os efeitos da Tua palavra se cumpram. Em nome de Jesus. Amém. Bênçãos. Fique com Jesus, compartilhe esse vídeo para que ele chegue longe. Você pode compartilhar ele também no WhatsApp. Abençoe vidas, tá bom? Eu vou ficar agora uns 10 segundos olhando para a câmera para dar um tempo de sincronizar todos os vídeos e ninguém perder nenhuma parte da nossa live. Deus abençoe. Bênçãos!